o outro microfone, ele faz. Queria saudar a igreja com a paz do Senhor, né, meus irmãos? É um privilégio estarmos aqui hoje, hoje é domingo, né? Culto da família. É um momento extraordinário em que nós deslocamos para nossas casas, para ter um diálogo com Deus, para ter um encontro com Deus. Porque eu creio que nenhum dos irmãos que estão aqui vieram essa noite apenas para ocupar o lugar ou apenas para cumprir uma jornada. Mas nós estamos aqui porque nós sabemos que o nosso Deus, antes de nós chegar aqui, Ele já estava aqui. Peço aos irmãos que orem pela minha vida, que interceda pela minha vida, porque não é fácil a gente estar na frente de uma pregação, porque confesso que a gente tem que se preparar, a gente tem que vigiar, para que a mensagem não seja conforme os nossos querer, mas seja conforme a vontade do Pai. Vamos abrir vossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 16. Eu sei que vocês podem até pensar, a palavra já foi tanto lida, mas será que Deus não fala hoje? Mas diga para o teu irmão, Deus vai falar, não conforme o que nós queremos, mas sim o que Ele quer, porque o que Ele quer é perfeito e agradável, e aquilo que nós precisamos para a nossa salvação. Glória a Deus. Lucas 16, meus irmãos, no Evangelho. Irmãos, perdão, é Lucas 15, viu? É porque pega uma parte do 15, aí passa para o outro lado do 16, eu me confundi aqui, é Lucas 15. É um título muito já conhecido, né? É o filho pródigo. Já é 8h30, né? Temos bastante tempo. 7h30, perdão, estou confundindo aqui o horário da semana, pastor. Ô, glória, né? Diz assim, né, irmão? Um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dai-me dos teus bens, dai-me dos bens que me pertencem. Ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, aquele filho mais novo juntou tudo e partiu para um longe lugar. E desperdiçando tudo em coisas dissolutamente, e não havendo mais nada, gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E chegou a um cidadão da cidade, e ele pediu que lhe desse um emprego, qualquer coisa para fazer, para que viesse ganhar alguma coisa para comer, que estava com tanta fome, né? E desejava saciar também com aquelas comidas dos porcos. Mas tomando em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui perecendo fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e direi ao pai: Pequei contra o céu, pequei contra ti. Não sou digno de ser chamado filho, mas faz-me um dos teus trabalhadores, servos. E levantando-se, foi-se ao seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai. E o seu pai se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho logo disse: Pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado de teu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei à presença a melhor roupa, vesti, e pondo-lhe um anel na mão, e as sanparcas nos pés, que é o sapato, né? E trazei também o melhor bezerro cevado, e matai, e vamos comemorar. Pode sentar, meus irmãos, dando glória. Pastor, desde o dia em que eu fui direcionado para pegar aqui a palavra, eu estava numa indecisão de trazer uma palavra. Mas quando eu pedindo ao Senhor ali, Deus me direcionou para essa leitura, parábola do filho pródigo. Porque não seria assim de uma forma tão extraordinária que os louvores, a pregação, os testemunhos que os irmãos tudo falaram, tudo tem a ver com família, tudo tem a ver com presença, tudo tem a ver com casa, tudo tem a ver com o pai, sabe?
E quando os irmãos começaram a louvar a palavra, os louvores, eu vi que realmente não fui eu que trouxe essa mensagem, mas é o próprio Deus que quis trazer. Meus irmãos, a palavra vai falar de um certo homem que tinha 2 filhos, mas este homem tinha um filho mais moço. Sempre os mais moços, pastor, é os que gostam de dar mais trabalho, né? É os que gostam de sempre, não é toda vez assim, mas sempre é costume, né? É porque o tempo vai passando, meus irmãos, a geração vai cada vez se corrompendo mais. Mas o nosso Deus ainda é o mesmo, Ele não mudou. E aqui a palavra do Senhor vai dizer que este homem tinha 2 filhos, o mais moço e o mais novo, né? E vai dizer que o mais novo lhe pediu a parte da fazenda. Mas lendo aqui a leitura eu não tinha nem percebido ainda, mas no decorrer da semana eu comecei a perceber, pastor e igreja, que o pai, ele não vai repartir só com o filho que vai embora, ele vai repartir entre eles. E vai nos deixar bastante intrigante aqui, é que no decorrer dessa história, esse filho vai, mais na frente, ele vai se incomodar com o filho mais novo, porque ele foi embora e voltou. Irmão, não se preocupe, se alguma coisa tua foi embora e não voltou ainda, mas vai voltar. O pastor está dizendo aqui, o pastor dos pastores está dizendo. Mas é necessário, meu irmão, que estejamos na presença. É necessário que estejamos no local certo, porque se nós estivermos em nós mesmos, nada acontece. Mas se nós fazer a vontade de Deus, estiver na presença dEle, os impossíveis acontecem. Alguns pregadores falam, pastor, que o filho pródigo voltou por necessidade e por fome, necessidade de aconchego de casa. Mas na leitura ali vai falar também que o filho pródigo se deu conta. Quantos de nós aqui na igreja já se demos conta dos nossos erros? E Deus, o Espírito Santo, nos chama e nos traz o arrependimento. Irmão, quantas vezes eu estive na minha casa querendo fazer coisas que eu queria, que eu falei palavras que magoassem a minha esposa, que magoasse alguém, palavras que magoasse eu sentindo interferir na comunhão com meu Deus. Mas quando pensando em se dando conta que estava difícil, que estava passando por um processo apertado, pastor, o Espírito vem e faz me lembrar. Porque o nosso Deus é assim, meus irmãos. Ele nos faz nos lembrar que é melhor ficar na presença do que ficar longe. Eu me lembro, pastor, quando eu fui chamado para trabalhar na Grandene, para mim foi 1000 maravilhas. Eu ia curtir, eu ia beber, ia namorar, ia arrumar tantas coisas. Mas chegou um certo momento, eu sou um cara meio sentimental. Chegou um certo momento, pastor, que eu comecei a estar chorando pelos cantos. Porque eu tinha minha roupa lavada em casa, eu tinha minha comida, eu tinha meu pai, eu tinha minha mãe, que é muito... Ela conversa demais, diálogo demais. Meu pai é um pouco trancadão, mas em suas palavras também tem aquelas palavras bem sábias. Porque desde a minha infância, meu pai e minha mãe, apesar de não ser crente ainda naquele tempo, de não conhecer a verdade, mas ele direcionava para Deus, apenas por uns costumes e algumas doutrinas erradas, porque eles não conheciam, seguiam seus antepassados, mas sempre foi direcionado em primeiro de tudo Deus. Mas eu ali, pastor, em Sobral, e confesso aos irmãos que muitas das vezes eu chorei, sentindo a falta de um carinho do irmão, às vezes de um amigo da rua, do pai que não estava às vezes toda hora perto, da mãe. Porque meu pai, sabendo naquela época, meu pai também trabalhava em Sobral, e aqui e acolá, às vezes eu ia lá, mas tinha vezes que eu passava de uma semana ou mais sem conseguir ver ele. Mas eu confesso aos irmãos que não existe coisa melhor, meus irmãos, do que a presença do Pai. A presença do Pai, meu irmão, ela é uma coisa tão extraordinária, que ela nos coloca em um caminho reto. Eu conheci um amigo meu, pastor, e ele saiu da sua casa para provar um pouco dos prazeres da vida e fazer o que dava em sua mente. Aquele jovem, a sua mãe era separada de seu pai, ele passava por um processo tão difícil, uma situação tão dolorosa, que ele fazia tudo o que vinha à cabeça. E eu meditava e via,
um cara desse bem grande, dá dor de mim no tamanho. Cara inteligente, mas cabeça de criança. Por a falta de um pai, por a falta às vezes de um lar. Mas eu sempre aconselhava assim, faça as pazes com seu pai. Faça as pazes com seu pai, que não existe pessoa nessa terra que lhe ame fora Deus mais do que seu pai, meu irmão, meu amigo. O nome dele era Giovanni. E aquele jovem passou por um maus bocado. Hoje eu não sei como é que ele está. Está com uns 3 anos, 4 anos que eu não vejo ele. Mas o nosso Deus é assim, meus irmãos. Voltando aqui para a palavra. O filho pródigo, ele sai da casa levando nem tudo, sabe, pastor? Eu já prestei atenção, pastor, que quando o filho sai de casa, ele não leva tudo. Sabe por quê, pastor? Porque sempre vai ficar um pouco dele no pai. Xandeme, manda, abre a tua boca e exalte o nome daquele que te escolheu, meu irmão. Aleluia! Você pode até sair, meu irmão, mas alguma coisa tu vai deixar. Quantos irmãos nossos irmãos que já saíram daqui, mas até hoje ainda nós lembramos. Aquele irmão fulano cantava tão bem, aquele irmão ciclano cantava tão bem, mas não está mais aqui. Mas o nosso Deus, ele é assim. Ele vai dizer que ele tem poder, ele mesmo tem poder de dar. E tem poder de a tomá-la e a trazer novamente para o redil, para a sua casa. O filho pródigo toma a decisão de sair. O pai não interfere, apenas vai aceitar o que o filho quer. Mas o filho vai entender que longe do pai, meus irmãos, não dá. Longe do pai não dá. Porque longe do pai não tem sinônimo de vida. Porque a vida gerou pelo pai e pela mãe. Se você está longe do pai, você está longe da mãe. Então eu quero lhe dizer que você tem que estar sempre na presença do pai. Muitos que quiseram andar longe do pai caíram, mas aqueles que sempre trilharam pelo caminho em que o pai direcionou foram mais que vencedor. Cristo Jesus, meus irmãos, nosso Senhor, nosso Deus Salvador, Ele mesmo sendo Deus, Ele não trilhou o seu próprio caminho. Ele disse, pastor, várias vezes, eu estou aqui, mas estou fazendo a vontade do meu Pai. Eu estou fazendo isso, mas porque meu Pai mandou. Eu não vim fazer as minhas obras, eu vim cumprir aquilo que meu Pai mandou. Então, se você vê essa noite, se sentou nessa cadeira, a mandado do Pai, saiba de uma coisa, que Ele há de falar contigo essa noite. Aleluia! Abra a tua boca e exalte o nome daquele que te escolheu, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. Deus seja louvado, meus irmãos. Confesso, pastor, quando estava quase com 1 ano que o João Neto estava ali na Argentina, eu estava bastante ansioso, assim, não tão ansioso, eu já me controlei, até me conformei com essa situação. Mas eu confesso que uma alegria imensa ver aquele. Passei horas e horas, parecia um bobão lá na grade lá, esperando o avião baixar. As outras pessoas, tinha muitas pessoas nem olhavam, mas eu estava lá, eu, a Glaucia e a Rita. E o meu ajudante, o Zé Télio, alguns conhecem esse homem, meio engraçado. E aí nós estávamos lá, nós 4, à espera do João Neto. Mas quando aquele avião desceu, fiquei me olhando, é aquele, será? Aí depois desceu outro avião, aí ele desceu no segundo. Confesso que meu coração acelerou, meu. Aqui a parábola vai dizer que quando o filho se aproxima, quando Deus de longe vê o filho, é tão extraordinário, pastor, que nem o filho chegou a ver ainda o pai, mas o pai vê o filho. É tremendo, meus irmãos. E confesso aos irmãos que quando eu vi o João Neto ali chegar, eu já tinha visto ele não tinha visto nós. Eu creio que ele estava assim, desse jeito, procurando, para ver se nós estávamos. Mas nós já tínhamos visto ele. Mas coisa extraordinária que o nosso Deus nos concede, meus irmãos. Deus tremendo. Deixa aqui. Meus irmãos, aqui no Evangelho
de João, capítulo 10, vai se decifrar aquilo que se cumpre ali na parábola do filho pródigo. Ninguém tira de mim, meus irmãos, mas de mim mesmo a dou. Tenho o poder de dá-la e poder de torná-la a trazer. Aqui é o Senhor dizendo para uma ovelha sua que tinha se desgarrado do seu rebanho, que Ele mesmo a dava, tinha poder de torná-la, tinha poder de tomá-la e torná-la a trazer para a sua presença. Este mandamento Ele não aprendeu dele mesmo, aprendeu do Pai. Ele diz: glória a Deus, aleluia. Nosso Deus é maravilhoso, meus irmãos. E que nós lendo aqui, meus irmãos, eu começo a meditar aqui, e quando o filho mais jovem, ele vai se dar conta, ali não é só a lembrança da comida que faltava, a comida material, não era só a lembrança da roupa que faltava, não era só, meus irmãos, algo físico, porque em todos nós, quando nós fazemos um diálogo com uma pessoa, nós fazemos um convívio, não vai fazer falta a nós, não é só o que aquela pessoa tem para nos oferecer, mas é aquele próprio espírito nosso que se bate com dele e faz uma aliança, meus irmãos. Assim, meus irmãos, na palavra foi Jonatas e Davi. Eita, Deus tremendo. Vai falar que Jonas não, Jonathan, né, pastor? Que é o filho do rei Saul. Ele tem uma amizade tão profunda com Davi, que ele sente algo diferente. E nada é por acaso. Quando você tem uma amizade com alguém que teme ao Senhor e que lhe tem por amigo, saiba de uma coisa, vele sempre por essa amizade. Porque essa pessoa, meu irmão, ele não vai te lembrar de ti só quando estiver na frente dele, não. Ele vai te lembrar quando estiver no seu quarto, no joelho. Ele vai se lembrar quando ele estiver na abundância. Se tu estiver passando por dificuldade, ele vai se lembrar de te socorrer. Ele vai te lembrar, meus irmãos. Assim não é porque a pessoa faz por si só, mas sempre há mandado do Pai. Essas coisas só sucedem porque há mandado do Pai. Se não for, não acontece, meus irmãos. Abra a tua boca e exalte o nome daquele que te escolheu, meu irmão. Eita, Deus poderoso, aleluia. E o filho pródigo vai se dar conta que aonde ele estava não era o lugar ideal para ele. Uma coisa eu aprendi, pastor, que quando a gente pisa na casa, quando a gente realmente tem um encontro com o Pai, é tão diferente. Tantas vezes as pessoas me convidavam, pastor, lá em Sobral, eu trabalhando na Grandene, tinha uma certa irmã que gostava até de mim, eu namorando com a Glaucia, eu com os pensamentos malignos, querendo fazer coisas, e eu também olhando para aquela menina, querendo também seduzir. Eu não minto, isso é pura verdade, porque a gente não deve mentir perante a igreja e perante Deus, porque não adianta eu mentir, porque o próprio Deus sabe. Mas tudo que eu falo aqui é a pura verdade. Eu não sei se a minha esposa sabe bem dessa história, mas eu estava gostando dessa menina e ela gostando de mim, e eu namorando com a Glaucia. Só que eu não vou mentir, não é porque eu estou na frente da minha esposa, mas a mulher que eu amava, Glaucia, não é porque eu estou na sua frente, não, era você mesmo. Mas uma certa vez eu até projetei, eu vou pegar essa jovem e vou iludir ela com essa irmã. Mas uma certa vez o pai disse para mim: ó, não toca não, porque se tu tocar, pode não ter mais chance de entrar na casa. Rondemi, Canderê, abra a tua boca e exalte o nome daquele que te chamou, meu irmão. Eu confesso a pura realidade, meu irmão, que eu estou dizendo aqui. Deus não permitiu. Eu senti Deus tocar na minha carne e dizer: não toca. Shaddai, Shaddai, Handamai, Shaddai. Aleluia! Eita, Deus tremendo. A diferença, meu irmão, do que está na casa e do que está fora. O que está fora planeja fazer coisas que não convém, mas o que está na casa vai estar protegendo. E vimos, meu irmão, que o filho pródigo, nenhum momento ele vai chegar
a comentar, a dizer que sentia falta, por causa que eles começou a se dar conta quando seus bens começaram a faltar. Mas muitos de nós também somos assim, só começamos a sentir a falta de Deus quando começa a nos faltar as coisas. Mas que triste, né, meu irmão, para nós começarmos a lembrar de Deus só quando os nossos filhos, nossas mulheres, nossos irmãos, nossos familiares estiver doentes ou precisando de um milagre ou de uma cura. Mas o nosso Deus nos chamou, foi para estar na casa. Se nós é para estar na casa, nós é para fazer a sua obra, porque Jesus ele nos chamou, foi para ser a sua semelhança. Mas muitos de nós queremos fazer apenas aquilo quando estamos necessitando, como o filho pródigo. O filho pródigo vai numa direção, fazendo tudo que só agrada a ele mesmo. Porque quando ele se dá conta, nem roupa do homem tem mais. Alimento, nem se fala, meus irmãos. Ele vai para o pior lugar. Mas só o que me deixa bem alegre, pastor, é que o pai sempre vai ter uma roupa guardada lá, no guarda-roupa. O pai sempre vai ter uma roupa lá, ó. Ele vai dizer assim para o irmão, ó, eu sei, conjecturando, meus irmãos, eu sei que aquele teu irmão que está lá fora, ele vai voltar, ó, tem uma roupa dele aqui, ó, tem um anel dele aqui, ó, tem um sapato. Meu irmão, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Porque como é que pode? Quando o filho vem do pai, sai do local, daquela terra distante, vem ao encontro do pai, caminhando os vários dias, passando por vários processos. Quando ele chega de longe, o pai vê ele, e ele corre para o pai vai lhe oferecer uma roupa. Como é que aquela roupa poderia caber em seu corpo? Porque o pai sempre sabe a medida do filho. Aleluia! Abra a tua boca e exalte o nome daquele que te chamou, meu irmão. Grande Deus! Ele vai lá no guarda-roupa, traz um sapato, ó. Aí diz assim, mano, cadê? Tá tão magro que o pai sabe. Eita, ele te viu, meu irmão. O pai sempre vai saber o tamanho do sapato. Se ele sabe contar até o cabelo das tuas cabeças, quanto tu reproduziu nessa terra. Aleluia! Abre a tua boca e exalte o nome daquele que te chamou. Tu és tremendo, Deus. Aleluia, Senhor. E o filho pródigo, tem algo que me chama a atenção, meu irmão, também no filho mais velho, sabe? É porque mesmo dentro da casa, ele tendo tudo ali, tendo tudo, aqui está representando nós, sabe, meus irmãos, filho mais velho. Ele tendo tudo, quando ele vê o filho mais novo se aproximar e chegar, ele não viu, quer dizer, quando ele chega, o filho já está, aquela festa e tal, o pai já tem dado o sapato, a roupa para o filho, já está vestido. O filho mais velho chega e pergunta para um dos servos do pai: ei, pai, ei, servo, esse daí, que está acontecendo isso? Não é porque teu irmão chegou, teu irmão estava morto, mas reviveu. E a palavra vai dizer que o mais moço, o mais velho, ele começa a criar nele uma inveja, uma ira. Não quer entrar nem dentro da casa. Você já pensou, meu irmão? Tem gente assim em nosso meio que às vezes, por causa de uma besteira qualquer, não quer entrar dentro da casa. Não fique de fora, meu irmão. Porque os que ficaram de fora lá no tempo de Noé não puderam mais entrar. Até bateram, mas não puderam mais. Porque tu não sabe a hora em que a arca vai se fechar. Porque se o pai te chamar e tu estiver do lado de fora e ele fechar a porta, tchau, pode bater. Porque ele não vai mais ouvir. O tempo não é teu, não é meu, meu irmão, é do Senhor, é do Pai. Tudo é do Pai. Aleluia! Glória a Deus! E a palavra vai dizer, meus irmãos, que aquele moço mais velho que representa a igreja aqui, no meu ponto de vista, na minha conjectura, aquele filho mais vai sentir aquela inveja. Porque esses dias, meu irmão, Deus sempre tem me chamado com um próximo dele. Porque eu sei que eu não estou como eu devia estar. Eu sei porque o meu espírito cobra, porque eu sinto Deus cobrar de mim. Porque eu sinto que eu sou falho. Porque eu sinto que devo ir e não faço. Mas, meus irmãos,
não devemos fazer isso. E esses dias, desde o dia em que começou esse projeto de orarmos e pela família, pastor, que o irmão Sérgio falou, essa campanha, eu antes disso, eu já estava numa campanha na minha casa, por uns procedimentos, que eu disse que a gente sempre vai atrás de Deus, mas quando está na luta, né? E eu antes disso, eu já estava nesse propósito da família, na minha casa. Eu, a minha esposa, minha filha, meu filho. E quando o irmão Sérgio fala aquilo, e que me traz assim uma real, assim uma coisa tão grande, amada igreja, é que Deus ele começa a fazer isso num período em que o próprio povo dele, lá em Israel, está passando por uma luta tremenda ali, uma guerra, que parece que eu não sei se vai se findar por um caso maior, mas está parecendo algo assim tão extraordinário, que Deus está chamando o seu povo para ficar dentro da casa, para não ficar fora, porque fora, a qualquer hora pode acontecer, aí vem o noivo, e se você não estiver preparado, meus irmãos, o problema, meus irmãos, é que quando o Senhor vai falar na parábola das 10 virgens, aí vem o noivo, era com a sua própria igreja, não era o mundo e a igreja, era 5 loucas e 5 prudentes. E o que chama a atenção é que aquele jovem que estava dentro da casa recebeu os mesmos bens que o outro recebeu, mas foi querer interrogar o pai, porque que ele tinha dado tudo aquele, feito até festa, porque o filho dele tinha gastado tudo em coisas vãs e agora tinha entrado na casa novamente, e agora ele fazia tudo aquilo, e ele que estava lá sempre servindo, não recebia nada, nenhum sequer um alimento ou uma festa para os seus amigos. Mas o que ele não entendeu é que sempre a presença do pai estava lá. A casa pode até estar de pé, meu irmão, mas se o pai não estiver nela, só está eu aqui. Aleluia. A casa pode até estar de pé aqui, em cada um de nós, mas se o pai não estiver, só está o barro. Aleluia. Eita, Deus tremendo. E a palavra vai dizer que o filho mais velho vai querer interrogar e acaba interrogando o pai. Porque quer interrogar o pai acerca dessas coisas que lhe causaram uma tremenda inveja, uma ira. E o que eu tive meditando é até nessa palavra, que ela serve para mim mesmo, que eu me coloco até como esse filho mais moço, esse filho mais velho. Eu me sinto como esse filho mais velho, estou na casa, estou do lado do pai, mas muitas das vezes é para me fazer algo e eu não faço. Até acho que estou servindo, até acho que estou fazendo, mas não estou. Eu vou ler aqui, meus irmãos, também a parábola aqui também do filho, a parábola a oração do fariseu e do publicano. Ela parece muito bem com essa palavra que eu estou pregando aqui. Ela parece tanto demais. O fariseu era um que dava esmola, orava, estava na igreja, fazia tudo que agradava a Deus. Mas o publicano, que estava fora de casa, quando ele desce para orar, ele ora diferente. Ele não faz como o filho mais velho, ele vai fazer como o filho mais moço fez. Pai, eu não sou nem digno de ser chamado filho, mas me aceita menos como teu servo aqui, porque o que eu preciso é da tua presença, Pai. Aleluia, aleluias, glória a Deus. E a palavra vai dizer, meus irmãos, que o filho mais velho, que agora representa este homem que está dentro da casa, presenciando a palavra, presenciando o movimentar de Deus, presenciando tudo, vai sentir como se não tivesse nada. Se o próprio pai vai dizer no título que repartiu os bens entre eles, mas a diferença é que o filho mais moço, ele vai gastar,
e vai perder tudo lá no mundo. Mas o filho mais velho está dentro de casa recebendo tudo e acha que não está recebendo nada. Às vezes somos tão ingratos com Deus, meus irmãos, que Deus tem nos dado a vida e às vezes nós nem lembramos disso. Coisa maior, maravilhosa não tem do que a vida, meus irmãos. Pergunte para alguém que perdeu um ente querido, perdeu um pai, uma mãe, um filho, sabe qual é a dor de perder uma vida, meu irmão. E a palavra vai dizer, meus irmãos, aqui, que o filho mais moço, ele só tem algo a dizer para o pai. Pai, eu sei que não sou digno de ser chamado teu filho, mas me aceita menos como teu servo. Mas uma coisa eu sei, que quando Deus ele escreve uma coisa, quando Deus ele escreve um nome no livro da vida, ele pode até apagar, mas aquele que pisou no Santo do Santo e teve um encontro com o Senhor, pode andar onde andar, ele não vai esquecer, porque o seu corpo é necessitado da presença. Aleluia! O filho mais velho não entendeu, todo dia ele estava do lado do pai, por isso que ele não caiu. Talvez o filho mais velho, quer dizer, ele sempre estava do lado do pai, mas ele não entendeu a queda do filho mais moço, do seu irmão. Mas às vezes o que acontece é que muitas pessoas, muitas pessoas que estão na igreja, elas olham para o que está fora como se ele estivesse morto. Mas se o Senhor só dizer assim: vem, filho, teu sapato, a tua roupa está aqui te aguardando. O homem não rejeita. Aleluia. Quantas vezes, pastor, eu fui orar lá em cima daquela ali, às vezes no meu quarto, chorava tanto, pedindo a Deus: Senhor, não deixa eu ir para o mundo, Senhor. As tentações eram tão grandes, as lutas tão tremendas, as perturbações. Eu não sei se era fraqueza, se é loucura da cabeça, mas eu creio que na vida de um homem de Deus, de um homem que se coloca para Deus, ele vai passar por isso, meus irmãos. Lutas psicológicas que vai parecer loucura, mas não é loucura. São coisas permitidas por Deus, não para que você morra, não para lhe matar ou lhe fazer você voltar atrás, mas sim para você caminhar na frente e ter um encontro com Ele realmente e entender que o Pai sempre vai estar te esperar. O filho pode até se distanciar da casa, mas o pai vai sempre estar à espera. E quando o filho se lembrar que o pai está na casa, o pai vai estar lá para receber de volta. Então nessa noite abra a tua boca e exalte o nome daquele que te chamou, porque o pai está na casa essa noite. Aleluia! Quando o pastor for orar aqui por você, como tem feito de costume agora essas semanas atrás, vim aqui à frente orar pela família, meus irmãos, não se envergonhem. Porque uma certa vez eu chamava, eu tinha até vontade de ir. Estava sentindo umas dores aqui, até tinha vontade de ir, mas não ia. E eu senti de Deus dizer assim para mim: vai, porque se tu é dependente, tu necessita da oração. Se tu é dependente de mim, tu necessita da oração. Aqueles que dependentes do Senhor, eles não necessitam de oração, eles necessitam de estar perto. Mas muitas das vezes nós se avergonhamos, achamos que o irmão vai olhar para nós: não, mas não fiz nada, não, você vai para frente, meus irmãos. Muitas das vezes é para sentir a presença de Deus, é para receber aquilo que Deus já tem te prometido, por meio do teu pai, da tua mãe, ou de alguém que orou por ti. Não rejeite. Quando o pastor terminar o culto aqui, for orar, não rejeite, vem à frente e receba a oração. Da fé você recebe uma cura, um milagre, pode ser o que for, mas vem à frente, meus irmãos. Não se segure em sua cadeira se você sentir o chamado do Senhor. 9 horas, passou de 9, meus irmãos, mas eu estou meio audacioso hoje, igreja. Eu queria ficar mais um pouquinho. Eu queria o irmão Júnior botar assim um louvor aqui para nós. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bote aqui, meu irmão. Bote o Bluetooth aqui, bote o Bluetooth. Aqui, ó. Não é só clicar o meu Bluetooth lá, bote lá. Eu queria essa daqui mesmo, que é a letra, sabe?
mais ligeiro do que o computador. É difícil. Não, essa daí não é outra não. Esse daqui, irmão, não tem como botar lá não? Glória a Deus, meu irmão. Fique na oração, que o nosso Deus é tremendo. Confesso aos irmãos que não tem sido fácil. A gente passa por muitas lutas. E você pode até dizer assim, paz, os irmãos, o irmão é forte, eu sei que está por fora. Somos bem fraquinhos, meus irmãos. O nosso Deus é que é forte. Se o bicho lê, né? Tem internet? Precisa? Precisa? Internet. Não, tá aqui o dado móvel, você não tocou no final? Glória a Deus! Tá aí não. Tem outro. Chega na mensagem, mano. É. Glória a Deus. Você botou esse aqui pra aí, foi o seu? Pode aqui, o meu mesmo, mano. É o mesmo. Pode. De Israel Salazar, né? É não. É não. Aleluia! Glória a Deus, aleluias. Vou transferir pra você, dá certo? Te dou meu coração. Não. Transfira pra você, transfira. Deixa eu transferir. Tchau, irmão Júnior. Aqui, ó. Pronto, mais fácil, né? Agora vai, né? Glória a Deus, aleluia. Grande Deus. Que quero vai acontecer. Em todas as minhas vontades Jesus vai fazer. Às vezes é preciso perder coisas pra não te perder. Nem todos os meus sonhos vão realizar. Nem todas as minhas metas eu irei bater. Mas sei que sua promessa em minha vida vai se concretizar. Tu vais cumprir tua vontade em minha vida. És minha porta de escape, és minha saída. Me corrija, pois eu sou filho rebelde. Eu não valorizo seu amor por mim, mas corrija minha rota hoje. Assuma o controle, entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Corrija minha rota hoje, toma a direção. Entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Corrige a minha rota hoje, toma a direção. Entrego tudo a ti. Tu vais cumprir sua vontade em minha vida. És minha porta de escape, és minha saída. Me corrija, pois eu sou filho rebelde. Eu não valorizo o seu amor por mim, mas corrija minha rota hoje.
Assuma o controle, entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Corrija minha rota hoje, toma a direção. Entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Corrija minha rota hoje, toma a direção. Entrego tudo a ti. Se um dia eu cair, sua mão me levantar. O fogo vem me consumir, não deixa a chama se apagar. Se um dia eu cair, sua mão irá me levantar. Teu fogo vem me consumir, não deixa a chama se apagar. Eu entrego tudo a ti. Corrija minha rota hoje, toma a direção. Entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Corrija minha rota hoje, toma a direção. Entrego tudo a ti. Se um dia eu cair, sua mão irá me levantar. Se um dia eu cair, sua mão irá me levantar. Se um dia eu cair, sua mão irá me levantar. Teu fogo vem me consumir, não deixa a chama se apagar. Se um dia eu cair, sua mão irá me levantar. Teu fogo vem me consumir, Deus, não deixa a chama se apagar. Se um dia eu cair, sua mão irá me levantar. Teu fogo vem me consumir, não deixa a chama se apagar. Eu entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Corrija minha rota hoje, tome a direção. Entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Eu entrego tudo a ti. Corrija minha rota hoje, toma a direção. Entrego tudo a ti. Glória a Deus, meus irmãos. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém.